Minha irmã ajudou sua amiga, que tem problemas psicológicos, a fazer coisas insanas para tentar conquistar meu coração, acreditando no poder do amor. Porém, o juiz determinou que elas parassem com isso. Minha irmã sempre foi alguém importante para mim. Nós nunca fomos melhores amigas, mas sempre estivemos próximas. Ela me apoiou nos momentos mais difíceis da minha vida, assim como eu fiz por ela. Há 6 meses, terminei um relacionamento longo de 4 anos. Na época, achava que aquela pessoa era a certa para mim, mas acabei descobrindo que ela só era certa se você está buscando alguém infiel. Uma noite, depois de um dia de trabalho, cheguei em casa e encontrei minha ex-namorada na cama, com um homem que ela havia conhecido na aula de yoga. Não falei nada, apenas peguei minhas coisas e fui embora. Bloqueei ela em todas as redes sociais, e assim foi o fim. Senti que uma ruptura rápida era a melhor opção. Não queria ficar relembrando tudo o que aconteceu, e não tinha paciência para ouvir as desculpas de uma pessoa que me traiu. Para mim, aquilo era o fim, e não queria perder tempo com discussões desnecessárias. O que ela diria? Que estavam praticando uma nova posição na cama? Não, para mim a despedida estava dada. Desde então, procurei viver uma vida mais tranquila. Só focava no meu trabalho, tentava me recuperar e fazer exercícios, tentando reconstruir a confiança em mim mesmo depois de toda a dor que senti. Mas aí entra minha irmã e sua amiga. Vamos chamá-la de Saia. Saia está com a gente há 1 ano. Ela é do tipo de pessoa que se intromete em tudo. Sempre tem muita energia, muitas opiniões e, claro, muitas mentiras. Ela consegue fazer tudo girar em torno dela, tornando-se o centro das atenções. Sempre me senti desconfortável com ela, mas como era amiga da minha irmã, tentei ser educado e manter uma convivência tranquila sem me envolver demais. O que eu não sabia é que Saia aparentemente tinha se obcecado por mim. E não estou falando de uma paixão comum, mas de uma obsessão louca. Uma obsessão tão forte que parecia que ela estaria me esperando em casa, pendurada no teto com uma faca na boca, pronta para pular em cima de mim e gritar, "Te amo". Segundo minha irmã, Saia disse a ela que eu era a pessoa escolhida pelo universo para ela, o que deixava claro o nível de loucura da situação. Ela acreditava que a minha separação era uma espécie de sinal. Saia contou à minha irmã que sonhava comigo e que éramos almas gêmeas astrais. Agora, vocês podem entender a gravidade da situação. Em vez de minha irmã pedir para ela se acalmar e talvez procurar ajuda terapêutica, ela a incentivou. Saia estava sofrendo, e minha irmã pensou que seria legal se nós dois passássemos por essa fase de recuperação juntos. Foi assim que tudo começou. Com o tempo, Saia começou a aparecer em lugares onde eu estava, como se fosse por acaso. Estava na minha cafeteria favorita, e lá estava ela dizendo que estava passando por perto. Eu estava no meu ginásio e adivinhem, ela também começou a malhar no mesmo lugar. E quando eu fui a um bar para um encontro com alguém que eu tinha conhecido em um aplicativo, Saia apareceu lá também. Ela se sentou a apenas 3 cadeiras de distância e ficou me observando o tempo todo. O pior é que minha acompanhante se sentiu extremamente desconfortável com a situação e acabou indo embora no meio do encontro. Não a culpo, porque ninguém quer estar em um encontro onde o foco é outra pessoa, especialmente uma pessoa que age como um verdadeiro perseguidor. Expliquei a situação para ela, mas, é claro, ninguém quer estar com alguém que tem um comportamento tão obsessivo. Eu contei tudo para minha irmã, e ela apenas riu, dizendo que era um pouco romântico e que eu deveria me sentir lisonjeado. No entanto, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Saia deixou uma caixa na minha casa. Dentro da caixa, havia uma foto emoldurada de mim. Uma foto que eu tinha apagado do meu Instagram depois da separação, porque era uma imagem que minha ex-namorada havia tirado. Também havia um colar com um cristal que tinha a forma de um dente de lobo e uma carta escrita à mão, dizendo: "Agora estamos conectados. Eu te sinto mesmo quando você não está aqui." Naquele momento, a analogia que fiz foi inevitável. Aquela cena realmente me fez pensar que ela estava se tornando uma obsessão fora de controle. Eu mostrei à minha irmã e disse que as coisas estavam ficando muito estranhas, que ela precisava lidar com isso. Minha irmã, mais uma vez, minimizou a situação, dizendo que eu estava exagerando. Ela disse que Saia só expressava seus sentimentos de uma maneira diferente. Eu já tinha avisado Saia de forma clara que não teríamos nenhum tipo de relacionamento, especialmente depois do incidente no bar com minha acompanhante. Me sentei com Saia e, de forma tranquila, disse que não tinha sentimentos por ela e que precisava encerrar aquilo. A expressão de desilusão em seu rosto foi dolorosa, mas achei que era melhor assim do que ela continuar alimentando a ilusão de que poderia haver alguma chance entre nós. Parece que minha irmã não entendeu ou simplesmente escolheu esquecer o que eu falei, porque Saia, aparentemente, decidiu ter uma memória seletiva.
Na semana seguinte, Saya apareceu no meu trabalho. Eu estava trabalhando na recepção de um ginásio, quando ela entrou com uma peruca, óculos escuros e um casaco ridículo, como se estivesse em um filme de espionagem. Ela se apresentou como Anastasia e disse que havia chegado para uma limpeza de energia. Eu pedi educadamente para ela ir embora, mas de repente ela começou a chorar no meio do saguão, em frente a umas 10 pessoas. Meu chefe teve que intervir. Ela saiu, mas não antes de sussurrar. Isso não acabou. Os laços da alma não se rompem. Nesse momento, já não pude mais manter a calma. Fui direto ao ponto com minha irmã e disse que se ela não cortasse o contato com Saya, eu cortaria os laços com ela. Falei com firmeza. Avisei que, se Saya aparecesse perto de mim novamente, eu chamaria a polícia. Minha irmã reagiu dizendo que eu estava sendo dramático e que Saya só estava passando por uma fase difícil. Eu respondi que não me importava se Saya estava com dor, porque eu também estava sofrendo, mas não estava perseguindo ninguém. As coisas ficaram tranquilas por algumas semanas e, por um momento, pensei que talvez finalmente ela tivesse entendido. Porém, na sexta-feira passada, algo ainda mais estranho aconteceu. Depois de um dia normal de trabalho, cheguei em casa e, ao abrir a porta do meu apartamento, encontrei Saya na minha sala. Ela estava descalça, usando um vestido branco, segurando um punhado de sálvia em uma mão e um tigela tibetana na outra. Meu cachorro estava no canto, completamente fora de si. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ela me olhou e disse: "Senti sua dor e vim para eliminar isso." Fiquei sem palavras e perguntei como ela havia entrado. Ela respondeu que minha irmã havia lhe dado a chave reserva que eu havia deixado para emergências. Nenhuma das duas parecia achar isso estranho. Até meu cachorro estava olhando para ela como se pensasse: "Desculpa, deixei a louca entrar." Elas deveriam ter percebido o quão estranho isso era. Saya acreditava que estava realizando uma missão de cura espiritual, mas, na verdade, eu a vi como uma intrusa completamente descontrolada. Eu a mandei embora imediatamente e liguei para minha irmã. Ela simplesmente riu, achando tudo uma grande brincadeira. Disse que Saya só estava tentando ajudar. Eu, por outro lado, deixei claro que ficaria com a chave e que, se ela não começasse a se comportar como uma adulta responsável, perderia meu número. Minha paciência se esgotou, e por segurança mudei as fechaduras da minha casa. Contratei um advogado e enviei uma notificação de cessação para Saya. Informei também à administração do meu prédio que ela estava proibida de entrar e fiz um boletim de ocorrência por entrada ilegal, só para registrar a situação caso ela tentasse algo mais. Agora, minha irmã estava dizendo que eu estava exagerando e que havia traumatizado Saya, tratando-a como uma criminosa. Eu já não sabia o que pensar. Senti que estava enlouquecendo por ser a única pessoa na história que parecia seguir regras e respeitar limites. Minha própria irmã achava romântico que uma mulher adulta entrasse no meu apartamento para limpar minha energia. O que eu realmente queria era paz. Era só isso. Depois de tudo o que passei com o término, finalmente estava me recuperando e não precisava de uma mulher desequilibrada tentando se forçar na minha vida, como se fosse algo predestinado. Definitivamente não precisava que minha irmã atuasse como cupido para uma stalker. Toda essa situação estava começando a ficar surreal. E o pior de tudo era que tudo isso tinha piorado por causa da minha irmã. Agora, eu começava a pensar que ela podia ser a responsável por incentivar Saya a fazer tudo aquilo. E mesmo que Saya fosse claramente perturbada, talvez fosse uma vítima da própria irmã. De qualquer forma, o que eu mais queria era que ambas ficassem longe da minha vida. Atualização 1. Parece que denunciar o ocorrido foi a decisão mais sensata que tomei neste ano, porque as coisas se tornaram ainda mais insanas. E já estavam bem loucas. Então é muito dizer que pioraram. No dia seguinte à minha denúncia, recebi uma ligação da recepção do meu prédio. Disseram que alguém tentava se registrar com meu sobrenome, afirmando ser minha esposa e dizendo ter acesso especial ao prédio. Quando tentaram impedi-la de entrar, ela foi identificada. Adivinhem quem era? Sim, Saya. Ela apareceu com uma túnica roxa e tentou dizer que era uma curadora de almas e que estava lá para reiniciar nossa conexão divina. Nesse momento, eu já estava completamente convencido de que ela não estava bem da cabeça, e até comecei a sentir uma certa pena dela. A equipe de segurança reconheceu o rosto de Saya, pois já tinha mostrado fotos dela a todos. Imediatamente, dei a ordem para que a escoltassem para fora do prédio. Ela foi retirada, mas não sem antes gritar sobre as más energias do homem que a acompanhava do lado de fora. Fui direto para a casa da minha irmã, sem paciência. Olhei para ela e disse, de forma fria e objetiva: "Você deu acesso à minha vida a uma pessoa que está me perseguindo. Você foi responsável por tudo isso.
Não quero mais saber de você. Se não resolver essa situação, vai enfrentar problemas legais também. Minha irmã começou a chorar novamente. Tentou justificar dizendo que Saya não tinha nenhum problema real. Apenas precisava que alguém a enxergasse de verdade, e isso a faria voltar ao normal. Ela ainda me disse: "Você está afastando alguém que realmente quer te amar." Como se eu tivesse que me sentir grato por uma mulher invadir meu apartamento, fazer rituais de cura e acender velas, tudo isso em nome do amor. Isso não aconteceu, mas sinceramente, era o que eu imaginava que seria o próximo passo após a invasão dela no meu lar. Era uma questão de tempo até ela tentar algo mais extremo, como arrancar meu coração e comê-lo enquanto meu cachorro assistia aterrorizado a poucos metros de distância. Eu não consegui me segurar e disse claramente que caso Saya ou minha irmã se aproximassem de mim novamente, tomaria medidas legais imediatamente. Pediria uma ordem de restrição contra ambas. Minha irmã, como sempre, foi desdenhosa e me fechou a porta na cara. Poucas horas depois, recebi uma mensagem no Facebook de uma amiga dela, com uma captura de tela da postagem da minha irmã. Ela havia colocado uma foto ao lado de Saya e, com isso, defendia sua amiga, dizendo que estaria ao lado dela, apoiando-a no que fosse necessário. Não entendi como minha irmã poderia se comportar assim, ajudando uma pessoa que claramente estava fora de controle. Avançando para esta manhã, fui à delegacia para atualizar minha denúncia sobre o incidente da invasão no meu apartamento. Agora, a situação estava sendo levada a sério. Fui orientado a preencher o pedido de uma ordem de restrição de contato. Ao longo da conversa com os oficiais, fui informado que Saya havia feito uma queixa contra mim, alegando que eu era um manipulador emocional, usando ameaças legais para rejeitá-la de forma romântica. O policial me disse que nem ele sabia como processar isso, pois, segundo a lei, não é ilegal rejeitar alguém, mas essa queixa ajudou a mostrar o quanto Saya estava desequilibrada mentalmente. Isso fez com que a minha denúncia fosse tratada com mais seriedade. O que antes era apenas a amiga excêntrica de minha irmã, que fazia piada de tudo em minha casa, agora se tornava a mulher que, com comportamentos cada vez mais irracionais, podia causar danos ainda maiores. Para piorar, no dia seguinte, alguém, provavelmente Saya, decidiu pichar meu carro com ovos. Não é brincadeira. A parte do passageiro estava toda coberta, e as gemas ainda estavam escorrendo quando eu saí de casa. Aparentemente, as câmeras de segurança falharam, justamente por causa de um ponto cego na área do meu espaço de estacionamento. No entanto, o momento foi perfeito demais para ser apenas uma coincidência. Mais uma denúncia foi registrada por conta disso. Hoje, o administrador do prédio me chamou de lado e me disse que, caso mais um incidente acontecesse, meu contrato de aluguel seria rescindido, devido à perturbação que estava sendo causada aos outros moradores. Eu até entendi a preocupação dos outros inquilinos, que também não queriam ver uma perseguidora vestida de túnica vagando pelo prédio, mas honestamente, não era minha culpa. Não era responsabilidade minha estar sendo perseguido. Aquele era o meu lar. Eu tinha um contrato de aluguel, e se a situação chegasse a esse ponto, eu teria todo o direito de processar por descumprimento contratual. Eu havia lido o contrato, e não havia nenhuma cláusula que justificasse essa situação. Claro, não sou advogado, mas acho que, com base no que entendi, a situação era clara. Não era minha culpa. A raiva não vinha apenas de Saya, mas também da minha irmã. Eu estava mais frustrado com ela do que com Saya, porque ela era plenamente responsável por ter incentivado todo esse caos. Saya é uma mulher claramente com sérios problemas mentais. Alguém que deveria estar recebendo ajuda profissional. No entanto, minha irmã também tem problemas. Mas no caso dela, ela tem plena consciência do que está fazendo. Não vou esperar até que alguém se machuque para que essa situação finalmente seja levada a sério. Se minha irmã ou Saya aparecerem novamente, não vou mais avisar ninguém. Vou chamar a polícia imediatamente. Atualização 2. A audiência ocorreu, e a situação se tornou muito mais caótica do que eu imaginava. Eu achava que seria apenas uma questão simples, uma ordem de restrição rápida. No entanto, tornou-se um verdadeiro circo, com Saya e minha irmã presentes, o que eu não sabia que aconteceria. Estava claro que a gravidade da situação estava sendo minimizada, e ao contrário do que eu esperava, minha irmã estava lá, como sempre, defendendo o comportamento irracional de Saya. Isso só me deixou mais irritado e, sinceramente, mais cansado de lutar contra essa situação absurda que parecia nunca ter fim. A audiência foi um verdadeiro espetáculo de gritos, lágrimas e uma das coisas mais ridículas que já vi em um tribunal. Nunca tinha estado em um, mas já vi cenas na TV, o que, espero eu, conta de alguma forma. Cheguei bem cedo ao tribunal como me foi solicitado, com toda a documentação necessária em mãos. Meu advogado me encontrou lá. Não era exatamente um grande nome da advocacia, mas era um profissional que lidava com casos de assédio com frequência. Ele me disse para manter a calma,
falar o mínimo necessário e não reagir a nada do que acontecesse. Saya chegou com 20 minutos de atraso. Ela entrou com um caderno e uma bolsa cheia de cristais. Sim, cristais. Colocou um sobre a mesa à sua frente e começou a sussurrar para ele, como se aquilo a ajudasse a se concentrar. Sua declaração estava escrita à mão, com uma caneta de gel roxa com glitter. Parecia algo que uma menina do ensino fundamental escreveria em seu diário de unicórnios. Minha irmã também apareceu. Sentou-se atrás de Saya, agindo como seu animal de apoio emocional. Ela me lançou um olhar tão raivoso que jamais havia visto antes. Quando o juiz entrou e a audiência começou, Saya se levantou espontaneamente, sem que ninguém a pedisse, e disse: "Antes de começarmos, preciso pedir permissão ao tribunal para limpar a energia deste espaço." O juiz, sem perder tempo, a interrompeu. "Sente-se. Isso é um tribunal." Nesse momento pensei: isso vai ser interessante. Começamos a revisar as provas. O advogado foi o primeiro a apresentar o caso. O juiz então perguntou a Saya se ela queria se manifestar. Ela respondeu: "Eu não contesto os eventos, contesto a intenção por trás deles." O juiz, visivelmente calmo, perguntou novamente: "Você nega ter invadido o apartamento dele?" E ela, com toda a seriedade, respondeu: "Eu não invadi. A alma dele me chamou e a irmã dele abriu a porta metaforicamente." Eu pensei que o juiz fosse explodir de tanta raiva, mas ele se manteve sereno, o que, honestamente, era um alívio. Se fosse eu no lugar dele, em um caso desses, que não devem ser poucos com tanta gente com problemas mentais e comportamentais por aí, teria ficado fora de controle. O juiz então perguntou a Saya se ela tinha algum documento a apresentar. Ela entregou seu pequeno caderno de glitter. O juiz leu algumas linhas rapidamente, deslizou o caderno de volta sobre a mesa e explicou que aquilo não constituía uma declaração legal válida, enquanto se limpava o glitter roxo que tinha caído sobre ele e sua mesa. Nesse momento, minha irmã se levantou e tentou falar. O juiz perguntou se ela era já advogada de Saya e por que não tinha um advogado próprio. Ela respondeu que não, que estava ali como testemunha a favor do amor. A segurança a orientou a se sentar ou sair imediatamente. Ela saiu, aos prantos. Finalmente, o juiz emitiu sua sentença. Foi uma ordem de não contato imediata, válida por pelo menos 6 meses, com possibilidade de renovação. Saya não poderia se aproximar de mim, do meu apartamento, do meu trabalho, do meu carro ou de qualquer lugar que eu frequentasse, a menos que fosse por ordem judicial. O juiz deixou claro que, se a ordem fosse violada, ela seria presa imediatamente, sem advertências ou rituais de limpeza de energia, apenas prisão e as consequências legais pertinentes. Saya estava atônita, como se estivesse completamente surpresa com o que estava acontecendo, como se achasse que, ao explicar seus sentimentos de forma intensa, o juiz fosse dizer: "Sabe de uma coisa? Vamos esquecer tudo e deixar o amor prevalecer. As almas gêmeas vencem." Quando a audiência terminou, saí rapidamente da sala. Não olhei para Saya, mas minha irmã me seguiu até o estacionamento e começou a gritar comigo na frente de todos. Ela disse coisas como: "Você a humilhou e sempre foi cruel, só que você esconde melhor do que os outros." Eu não disse uma palavra, apenas entrei no meu carro e fui embora. No dia seguinte, minha irmã ligou para nossa mãe e disse que eu arruinei a vida de uma mulher inocente. Esqueceu de mencionar que foi Saya quem invadiu o meu apartamento e fez um ritual. Meu chefe me ligou ontem para me contar que alguém fez uma ligação anônima para o ginásio, perguntando sobre o meu horário. Não se identificou, apenas disse que era um cliente. Todos sabemos quem foi. Então sim, a ordem judicial está em vigor, mas não confio nem um pouco que Saya a respeite. Meu advogado me orientou a documentar tudo e a estar pronto para apresentar uma nova denúncia, caso ela se aproxime demais de qualquer lugar que eu frequente. Minha irmã, neste momento, está fora da minha vida. Ela perdeu todo o meu respeito e confiança, pois não consigo acreditar que ela tenha ajudado a criar esse desastre. Ela não está mais em minha vida, pelo menos não da forma que estava antes. Estou mais revoltado com minha irmã do que com Saya, porque enquanto Saya é uma mulher com problemas evidentes, minha irmã tem total consciência do que está fazendo, e ainda assim fez essa escolha. A situação, embora tenha sido resolvida no tribunal, não acabou. Saya, com sua obsessão e comportamentos fora de controle, ainda pode tentar mais alguma coisa. Minha irmã, sem noção do quanto ela contribuiu para esse caos, continua a defendê-la. Isso me deixa totalmente sem palavras. Eu só queria paz e voltar à minha vida depois de todo o sofrimento, mas agora estou vivendo com a constante preocupação de que algo mais possa acontecer. Não vou mais ser paciente. Se ela aparecer de novo, a polícia será chamada sem demora. Minha irmã não se manteve alheia enquanto essa mulher me perseguia. Ela não apenas participou,
mas também incentivou o comportamento de Saya, lhe deu uma chave do meu apartamento e, ainda por cima, a defendeu no tribunal. Ela continua tentando me fazer sentir culpado, como se eu fosse o responsável por toda essa situação. Atualização 3. Sim, 4 dias, pessoal. Apenas 4 pequenos dias para ela violar a ordem de restrição. E a forma como isso aconteceu é ainda mais insana. No meu trabalho, temos portas de vidro grandes, o que permite uma visibilidade total da rua. Ontem à tarde, eu estava conversando com um cliente quando notei alguém parada do outro lado da rua, bem em frente ao ginásio. Ela estava segurando um cartaz. No começo, não consegui ler o que estava escrito, mas reconheci a silhueta dela, mesmo com a capô e os óculos escuros. Decidi sair para ver melhor. Quando ela me viu, virou o cartaz como se fosse revelar uma obra-prima. Nele estava escrito: "Meu coração não obedece a nenhum juiz." Voltei para dentro e imediatamente liguei para a polícia. Registrei uma queixa por violação da ordem de restrição. Eles chegaram rapidamente, disseram a ela que estava violando a ordem e a prenderam no ato. E o melhor de tudo, as pessoas filmaram tudo, o que gerou provas concretas. Isso não é união de almas. Isso é perseguição com uma vibe completamente tóxica. Ela não é psíquica. É uma grande bandeira vermelha com pernas. O amor pode ser cego, surdo e até ignorar os limites legais, mas não vai mais ignorar as consequências. Meu advogado me disse que provavelmente ela só levará uma multa e talvez tenha liberdade condicional, mas se isso acontecer novamente, a prisão estará definitivamente em jogo. Enquanto isso, minha irmã continua a defender Saya. Ela fez uma publicação enorme no Facebook, começando com a frase: "Nem todo amor é compreendido pelas leis." E depois seguiu dizendo que não podia ficar calada enquanto uma alma genuína era punida por sentir demais. Em seguida, ela disse: "Eu juro que alguns de vocês vão julgá-la, mas outros vão ler isso e reconhecer um amor que nunca tiveram coragem de experimentar." Nos comentários da minha última publicação, as pessoas estão debatendo se Saya realmente é instável mentalmente ou se minha irmã é a verdadeira vilã da história. De alguma forma, Saya pagou a fiança e saiu no mesmo dia. Não sei quem pagou, e sinceramente, não me importa, mas posso imaginar. O fato é que ela está fora, o que significa que isso ainda não acabou. Meu advogado me informou que estamos pedindo uma ordem de restrição mais longa e buscando uma ordem de afastamento para qualquer espaço público que eu frequente, especialmente no meu trabalho. Hoje de manhã recebi um envio anônimo de flores. Não havia remetente, apenas um bilhete que dizia: "O amor verdadeiro não obedece a restrições." Diretamente para o lixo. Registrei isso novamente e atualizei o processo de violação. Se ela infringir a ordem mais uma vez, acabou. O próprio juiz disse, na audiência original, que isso não é uma zona cinza, não é uma história de romance, é uma questão criminal. Não se preocupem. Em algumas semanas, quando tentarmos estender a ordem, vou postar novamente. Agradeço o apoio. Desabafar aqui tem sido útil para minha saúde mental. Atualização 4. A audiência para a extensão da ordem de restrição aconteceu essa semana, e como tudo nesta saga, não foi nada tranquilo. Dessa vez, Saya apareceu completamente vestida de preto, com um visual que mais parecia o de uma viúva, como se estivesse lamentando o fim de um relacionamento com um fantasma. Minha irmã não estava com ela. Ouvi dizer que elas tiveram uma discussão depois da prisão, provavelmente porque Saya nem conseguiu transformar o fato de ter sido algemada na calçada em uma experiência espiritual positiva. Enfim, entramos no tribunal. O juiz, que era o mesmo da audiência anterior, entrou sem rodeios. Saya pediu para falar primeiro, e o juiz permitiu. Grande erro. Ela pegou o maldito caderno e começou a ler uma linha do tempo detalhada de nossa conexão espiritual, incluindo sonhos, sinais do universo e letras de músicas que ela disse ter recebido em visões. Ela chegou a afirmar que viu o espírito de nosso futuro filho em uma de suas meditações e que a energia lhe disse para lutar por mim. O juiz deixou ela falar por uns 2 minutos antes de interromper e dizer: "Aqui não estamos discutindo experiências espirituais hipotéticas. Estamos aqui para decidir se você representa uma ameaça ou não", disse o juiz de forma firme, estabelecendo o tom da audiência. Saya tentou argumentar que o amor não era uma ameaça, mas suas palavras não pareceram convencer ninguém, especialmente o juiz. Ele, sem hesitar, começou a questioná-la sobre os incidentes recentes. Perguntou se ela havia enviado flores, aparecido na frente do meu trabalho, ou mantido algum tipo de contato desde a imposição da ordem de restrição original. Saya, visivelmente desconcertada, admitiu tudo sem contestar. Foi nesse momento que o juiz tomou uma decisão definitiva.
Ele imediatamente estendeu a ordem de restrição por mais 3 anos, proibindo Saya de me contactar de qualquer forma até 2026. Além disso, ele ordenou que ela fosse submetida a uma avaliação psiquiátrica, como uma forma de garantir que ela receba o tratamento necessário para seus problemas. Quanto à minha irmã, depois do julgamento, não tive mais notícias dela. Ela apagou a maioria de suas redes sociais, provavelmente porque começou a receber uma enxurrada de comentários nos seus posts, a maioria deles criticando sua atitude e defendendo o que eu estava passando. Muitas pessoas por aqui já sabem sobre todo o acontecimento, e não foi difícil entender por que ela ficou em silêncio. Eu decidi não levar adiante com mais acusações além da ordem de restrição. Pode ser que eu devesse ter feito mais, mas no fundo, o que eu realmente queria era que Saya fosse retirada da minha vida, e não que ela fosse parar na prisão. Acredito que a avaliação psiquiátrica pode fornecer respostas sobre o que realmente aconteceu com ela, e considero isso mais justo, tanto para Saya quanto para todos os envolvidos. Decidi escrever isso porque sei que algumas pessoas seguiram minha história desde o começo. Alguns até me mandaram mensagens dizendo que passaram por situações semelhantes, o que realmente me fez sentir que não estou sozinho. Agradeço imensamente a todos que me apoiaram. Agora, o que me resta é esperar pela avaliação psiquiátrica, que ainda não tem uma data definida, mas que provavelmente será minha última atualização sobre o caso. Atualização 5. Eu admito que talvez não tenha gerido muito bem as expectativas de vocês. Muitos pensaram que eu daria uma nova postagem em breve, mas nem eu mesmo esperava que as coisas demorassem tanto para se resolverem. No entanto, após 1 mês da minha última atualização, Saya foi oficialmente diagnosticada como mentalmente instável, e o juiz ordenou sua internação para tratamento psiquiátrico. Pelo que sei, ela está muito melhor agora. Melhor no sentido de estar recebendo o tratamento necessário, mas de forma alguma pretendo ir visitá-la. Não, definitivamente não. Mesmo assim, fico aliviado em saber que ela está melhorando de algum modo, mesmo que eu ainda não compreenda completamente o que aconteceu com ela. Agora, minha irmã foi considerada culpada por manipular alguém com sérios problemas mentais. Tudo isso porque ela, em sua visão romântica, achava que estávamos vivendo uma história de amor como se fosse um filme. Ela pensava que seríamos um casal feliz para sempre, sem entender a gravidade da situação. Como resultado, minha irmã foi obrigada a arcar com o custo do tratamento de Saya durante o tempo necessário até que ela seja liberada para a alta. Já se passou quase 1 ano e Saya ainda não recebeu alta. Esses centros de tratamento não são baratos. Fiz uma pesquisa para entender melhor a situação e esses tratamentos podem chegar a custar até $3.000 por mês. Não faço ideia de como minha irmã está conseguindo pagar isso. Tenho certeza de que não foi com a ajuda dos meus pais, mas de certa forma, sinto que ela merece pagar pelo mal que causou. Minha irmã não é responsável pelos problemas mentais de Saya, mas ela contribuiu significativamente para aproveitar dessa situação, explorando a fragilidade dela para seus próprios interesses egoístas e, na verdade, acabando por agravar a situação. Sempre senti compaixão por Saya, pois parecia óbvio que ela estava em uma situação instável. Mas a minha irmã, essa sim, eu não consigo mais sentir nenhuma compaixão. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e ainda assim, fez tudo aquilo. Por fim, decidimos processar minha irmã em decorrência de tudo que foi ordenado pelo juiz. No final, chegamos a um acordo no valor de $7.000 pelos danos causados pela sua irresponsabilidade. Não sei de onde ela tirou esse dinheiro, mas posso dizer com certeza que agora está na minha conta bancária. E para aqueles que me disseram para procurar terapia para o meu cachorro, eu só posso rir disso. Para os que perguntaram se ele se recuperou da experiência traumática que vivemos, a resposta é sim, ele está bem. Ele se esqueceu rapidamente de tudo isso, e eu também estou deixando isso para trás. Agora, minha vida voltou à normalidade. Estabeleci uma rotina tranquila, algo que, no fim das contas, foi o único que eu realmente queria depois de toda essa bagunça. E se tem algo que minha irmã não conseguiu me dar, foi exatamente essa paz. Agora, nossa relação está definitivamente quebrada, e não vejo mais espaço para reconciliação. Eu finalmente consegui seguir em frente.